bairro, em aspectos de biblioteca, a Rua Ceará, depois próximo à Estrada do Barro. Seria nessa redondeza aqui, um local mais em periferia de Imperatriz. Aqui é uma imagem panorâmica da cidade. Quanto à pesquisa, ela não é experimental, pois não manipula a realidade, nem tenta modificá-la com sua intervenção. Tampouco buscar generalizar os resultados nem provar a hipótese. Ela é do tipo transversal, descritivo, enfoque quantitativo e qualitativo. A população e a amostra. A região de pesquisa, a prefeitura não soube informar a população precisa de idosos e com conversas com alguns servidores, estimaram em centenas de idosos, porque é um bairro pequeno em relação ao município. A amostra foi de 56 idosos, o tipo de amostra intencional por critérios e não necessita representatividade, pois não prova hipótese nem generaliza os resultados. Segundo Hernandes, é um estudo de caso por amostra dos critérios: ser morador idoso do bairro do Verde, de Imperatriz, e utilizar o transporte gratuito de ônibus. Técnicas e instrumentos. Foi o tipo de enquete, instrumento de questionários fechados. O destino foi para os idosos do bairro do Verde. Dados coletados. Por meio de questionários fechados, aplicados aos 56 idosos, realizando os pontos de ônibus do bairro do Verde. Obtido por técnicas de amostragem, para os dados da investigação quantitativa, perguntas fechadas, então estatisticamente e deram origem aos gráficos através da Excel, permitindo assim verificar os objetivos propostos dessa pesquisa. Aqui começa a apresentação da pesquisa, gráficos, dos questionários. No gráfico 1, foi perguntado qual foi a porcentagem de idosos no bairro Verde, de Imperatriz, que conheciam o Estatuto do Idoso. A maioria disse que conhecia, 92%. Apesar desse conhecimento não ser um conhecimento de direito pleno, mas um conhecimento de ouvir dizer. Segundo Martinez, pode ser um inferno se não souber viver bem os dias que lhe restam. Gráfico 2. A população do bairro do Verde de Imperatriz respeita o direito de transporte do idoso. Aqui a maioria, que foi 2/3, disse que é respeitável dentro do transporte. Por ser um bom humor característico do povo brasileiro, o mesmo consegue rir até das instituições que deveriam estar no seu serviço e dos dirigentes que têm a obrigação de representar seus interesses. Essa frase, a partir da semana, começou a ser modificada, pois, a nível nacional e mundial, dizem que o gigante saiu estava adormecido da fortuna. E a maioria da causa seria os 20 centavos de aumento de passagem e reclamação acerca dos benefícios que teriam que ter dessa passagem e envolve, para a corrupção, e para todo mundo, que seria outras coisas. Gráfico 3. A evolução dos direitos de transporte dos idosos do bairro Verde de Imperatriz. A evolução, 82% diz que há evolução nos transportes. Entretanto, podem ser encontrados comportamentos pró-sociais entre passageiros que favorecem a qualidade do transporte. Muitas pessoas jovens, ou até mais idosas, ajudam seus companheiros. O próprio motorista, o cobrador, isso seria uma atividade proativa. Gráfico 4. As empresas de ônibus concedem transporte municipal gratuito aos idosos. Nenhum disse que não. Foi unânime. Então, realmente há a concessão do benefício. O principal objetivo da norma foi estimular a circulação do idoso, sem contudo onerar o orçamento. A questão da gratuidade aos idosos, a sua aposentadoria já é muito pequena, só para os seus medicamentos, alimentação. Muitos, quem sabe, não tem aluguel, outros entes para alimentar ou sustentar. Então, isso foi uma forma de beneficiá-los. O transporte coletivo interestadual de Imperatriz
reserva 2 vagas gratuitas por veículo idoso, 85% disseram que entre estados os idosos são beneficiados, e sua maioria. Pelo estatuto tem que ser a gratuidade do transporte interestadual, mas não mantém o transporte intermunicipal, pois não se garantiu nem se assinou tal circunstância. O legislador novamente teve uma lacuna. Por exemplo, entre Imperatriz e Açelândia, é intermunicipal. A lei não diz, ela omissa. Alguns estados, que nem o Pará, eu sei que não é cobrado até 10% dos idosos. E além disso, dá um desconto de 50%. Gráfico 6. Aos assentos preferenciais nos meios de transporte público de Imperatriz aos idosos, 57% diz que sim, apesar de eles não serem de boa qualidade, pois a maioria desses assentos fica na entrada, em cima daqueles pneus dianteiros, onde há elevação. Isso é a dificuldade, pois eles têm que levantar a perna, já são uma habilidade física que é maior, é difícil. As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, segundo a lei do Estatuto. Os pontos-chave coletados, entre eles, não têm condições de pagar a passagem de ônibus. Demais passageiros não cedem a cadeira para o idoso sem comandante. Isso aqui eu já presenciei várias vezes. O idoso chega, está lotado, ele fica ao seu lado, segurando o inferno, e a pessoa jovem não cede, mesmo pedindo, deixa o idoso. Isso aí seria até um crime. Dificuldade de chegar no letreiro do veículo. Isso é questão também de miopia, hipermetropia. Mesmo aquela letra grande à distância, o movimento, eles não conseguem, na maioria, verificar se vai para aquele lugar, porque é muito próximo das letras, e quando a mão também confunde. Arrancadas bruscas do ônibus ao sair e ao parar. Esses motoristas, na maioria, não sei, no Brasil, mas no Imperatriz, eles não têm o devido cuidado com o passageiro, imagine ao idoso, porque ele não tem força física para se agarrar nos meios para suportar aquele fogo. As condições físicas da calçada, os pontos de ônibus, não serão problema. Esse é algum problema, é isso, não só a questão da calçada, mas de todas as calçadas de Imperatriz, pois não há observância no modo de postura, há desníveis totais, até uma pessoa normal sofre com o caminhamento nessas calçadas. Muitos pontos de ônibus não têm bancos e nem cobertura. A maioria dos pontos unicamente tem aquela placa com a seta ali, aqui há um ponto de ônibus. O motorista não atende ao sinal para descer do idoso e nem para parar. O idoso está no canto, ele passa, já é final do horário, ele não vai ganhar nada, é gratuito, vai embora e deixa o idoso de lado. Os idosos afirmam ter presenciado ou iniciado maus tratos. Isso aqui é um caso seríssimo, pois agride a dignidade da pessoa do idoso e teria sido denunciado por pessoa. Conclusões e recomendações. As contribuições técnicas da legislação atendem aos objetivos propostos, porque através de tal descrição é possível caracterizar as fortalezas e debilidades dos idosos no bairro do Verde gratuito, como elementos úteis para que devem abordar tal problemática no meio de apoio de construção do conhecimento. Problema sério, os idosos sofrem muito preconceito, os seus direitos não são atendidos plenamente, então há que ser revisto.